Oi pessoal, aqui é a Agnes do canal e do blog Repertório, e na aula de hoje, continuando com o projeto de redação do Enem, o tema do nosso vídeo será como desenvolver a tese. Vamos lá? Bom, essa primeira tela eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, quem quiser eu vou deixar o link embaixo, que foi explanando sobre o tema. Hoje a nossa aula vai ser sobre a tese, sobre o que é a tese e como você pode elaborar uma boa tese e fazer os 200 pontos. Bom, segundo o manual do Enem, a tese ela é a ideia que você vai defender no seu texto, ou seja, a partir do tema você vai elaborar uma ideia ou ideias. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da sua redação. Então, a partir dessa ideia que você vai formar, que seria a tese, você vai desenvolver os argumentos explicando sobre ela. Normalmente, quando a gente escreve a tese, a gente parte da introdução, que seria aquele primeiro parágrafo. E ela, sempre lembrando, ela vai ter que ser defendida ao longo do texto. Os tipos de tese que nós temos aqui, separei para vocês alguns tipos, é afirmação ou negação, alusão histórica, dados estatísticos, citações. Você pode também relacionar o passado ao presente, né, fazer uma comparação e também explicar a definição do tema. Então, pode ser dessa maneira. Você, depois de fazer uma análise do tema, fazer um rascunho, separar as palavras-chave, você vai pensar, e agora, como é que eu vou desenvolver a minha tese? Como é que eu vou desenvolver a minha ideia? E como eu vou estar, a partir disso, explanando os argumentos? Então, você pode estar escolhendo uma dessas opções. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu separei alguns trechos de redações nota 1000 do Enem de 2016. Nesse primeiro aqui, a gente tem o trecho da redação da Larissa Ferreira, que foi nota 1000 no ano de 2016. Ela inicia dessa forma a redação dela, a introdução. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das fases mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, aqui, como ela construiu esse primeiro parágrafo? Primeiramente, ela usou de uma citação de um clássico da literatura brasileira, que aqui, no caso, é o livro do Machado de Assis, Brás Cubas, e depois ela já desenvolveu a tese, que seria nessa parte aqui que está em azul. Então, qual que vai ser a ideia dela defendida? Ela vai falar sobre uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento, intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis ou pela mudança da mentalidade social. Então, a partir da problemática do preconceito religioso, que seria o tema que ela retoma, né, aqui logo nessa introdução, a tese dela, a ideia dela a ser defendida é essa. E aqui vocês podem perceber que no finalzinho do primeiro parágrafo, ela retoma novamente a tese. Nesse segundo exemplo, que é um trecho da redação do Hilário de Azevedo, nós temos o período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, ao que configura um grave problema social. Então, aqui a gente tem, logo no início, uma alusão histórica, que ele vai falar sobre o período colonial no Brasil, nos séculos XVI e XIX. Logo abaixo, nós temos a tese, a ideia a ser defendida por ele, que ele vai falar referente à intolerância religiosa, sobre as imposições de dogmas e violência, sobre a mentalidade social, a mudança e o receio de denunciar.
esse grave problema social. E sempre colocando o tema. Mais um exemplo da Samantha Gabriela. É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. Diante disso, averigua-se, desde o período da colonização brasileira, um esforço etnocêntrico de catequização dos indígenas nativos, como forma de suprimirem suas crenças politeístas. Tal processo de aculturação e subjugo acometeu também os negros africanos, durante todo o contexto histórico de escravidão, os quais foram, não raro, coisificados e abominados por suas religiões e cultos. Por essa razão, faz-se necessário pautar no século XXI o continuismo desse preconceito religioso e dos desdobramentos dessa face caótica. Então aqui nós temos um exemplo de redação que ele inverteu um pouco a ordem dos fatores, né? Nós temos aqui logo embaixo, no segundo parágrafo, a alusão histórica, ele relaciona o passado ao presente, ele fala da colonização brasileira, ele fala do contexto histórico da escravidão e aqui embaixo ele faz uma comparação com o século XXI sobre o continuismo desse preconceito religioso. Aqui a tese, que é o que ele vai abordar, quais vão ser os argumentos dele ao longo da redação. Ele vai falar sobre esse preconceito religioso, vai explicar mais, e ele vai falar também dos desdobramentos dessa face caótica. E aqui, ó, logo no primeiro parágrafo, ele já introduziu o tema. Então, na hora de vocês planejarem a introdução, né, desenvolverem a parte escrita, é importante não esquecer desses pontos, mas você não precisa seguir uma ordem. Você pode fazer do jeito que o seu texto se encaixe melhor, que você achar melhor. Alguns pontos importantes dessas análises que eu acabei de fazer aqui, que quando você for escolher a sua melhor estratégia, se você fazer uma alusão histórica, se você vai citar, se você vai colocar dados estatísticos ou outras estratégias, que você tenha em mente de que você, nesse parágrafo, você tem que escrever sobre o tema, você tem que relacioná-lo com a tese, tá? Tudo bem? Porque a tese, além disso, ela configura o desenvolvimento dos argumentos. Então, é muito importante organizar as suas ideias para que a sua redação ela tenha sentido, ela tenha um começo, um meio e um fim. Bom, foi isso, aqui são as referências. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. E na próxima aula a gente vai continuar com outros temas referentes aos argumentos, como desenvolver os melhores argumentos. A gente já começou pelo tema, agora a tese, e o próximo vídeo será sobre os argumentos. É isso, até mais, tchau, tchau.